Estamos começando a semana, segunda-feira, e as notícias não são muito boas para o Criciúma em função daquilo que aconteceu no final de semana, na combinação de resultados e os jogos que aconteceram. Antes de eu falar mais sobre isso, eu quero que vocês comentem, curtem e compartilhem esse vídeo. Será importante, como eu venho dizendo aqui, importante para o canal, pode me dar uma força aí, fazer aumentar o número de meus apoiadores no meu canal do YouTube, ok? Conto com vocês. Bom, por que não foi bom? O Criciúma perdeu o jogo no sábado, já falei sobre isso, né? A derrota de virada, como sempre acontece, já faz um gol, segura, tenta segurar, vem para trás, tal, não joga e acaba tomando a virada. Perdeu o jogo lá em Cuiabá para o vice-lanterna do campeonato. Mas não só isso. Os times que estão abaixo do Criciúma na tabela, o Criciúma começou a rodada na 12ª posição, chegou a ficar em nono, quando venceu o Cuiabá por 1-0, né, temporariamente, e acabou terminando na 13ª posição. Posição ainda, né, razoável, meio de tabela e tal. Só que é apenas 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Os times que vêm mais embaixo, tem 2 grandes ali. Tem 3, na verdade, né? Mas 2 times grandes que venceram na rodada. O Corinthians, que derrotou o Flamengo, que está brigando lá em cima pelo título, e o Fluminense derrotou o São Paulo, outro que também está colocado em zona de Libertadores. Então esses times vão crescer. A tendência é essa. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento, é o primeiro, 17º colocado, 25 pontos. Esse que está 3 pontos atrás do Criciúma. E o Fluminense foi a 27. Colou no Criciúma. O Grêmio estava colado com 27, perdeu o jogo em casa para o Atlético Mineiro. Mas, de qualquer maneira, Fluminense, Corinthians e Grêmio serão adversários do Criciúma na sequência do campeonato. E esses 3 jogos serão realizados, 2 realizados fora de casa, Grêmio e Fluminense. O Grêmio é aquele jogo atrasado lá da 5ª rodada do campeonato. E apenas o Corinthians dentro do estádio Heriberto Wilson. Então a situação não é muito confortável, até porque o Criciúma na próxima rodada vai jogar em São Paulo contra o Palmeiras, que vem num crescente dentro da classificação e vai brigar pelo título. E vai jogar dentro de casa. Então é uma missão realmente muito difícil para o Criciúma buscar pontuar. Porque, como eu disse agora há pouco, ou há alguns dias, o importante é ir ponto a ponto, né? Não vamos ficar muito preocupados, mas no momento em que o Criciúma tinha uma situação mais confortável na tabela. Agora não tem. Está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. E isso preocupa até pela forma como o time está jogando. Tem um estilo, eu falei estilo Tencate outro dia aqui, time que faz um gol, especula, fez um gol de bola parada, né, no escanteio, que acabou no único momento efetivo do Criciúma em termos de ataque, na partida contra o Cuiabá. Tinha um chute lá que o goleiro do Cuiabá pegou uma bola difícil, chutada pelo Alano, mas era pouco. De qualquer maneira, saiu na frente. E depois não soube segurar o resultado. Então a situação, meus amigos, não é muito confortável. Claro que o Criciúma joga em casa ainda contra o Vitória, contra o Atlético de Goiás, times que estão na parte de baixo da tabela. E equipes que praticamente irão ser rebaixadas, né? O Vitória, Cuiabá e Atlético certamente terão dificuldades para uma recuperação no campeonato. A Vitória tem 22 pontos, já cumpriu as 25 partidas nas rodadas. O Cuiabá, que tem 2 jogos atrasados, tem 21 pontos. Mas, pelo que vem jogando, não pela vitória do Criciúma, que deu para ver que é um time muito frágil, né? Não tem ainda uma estrutura para poder bater no peito e falar, não, eu vou reagir e vou buscar a fuga do rebaixamento. E o Atlético de Goiás, com 18 pontos, certamente já estará eliminado. E mais que isso, né? O Criciúma lá fora, tirando esses jogos que eu citei contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, tem o Palmeiras, que já falei, tem o Red Bull Bragantino, ainda vai jogar lá com o Bragantino, o jogo do retorno, que ganhou aqui a semana passada, foi um jogo atrasado, um jogo que havia sido adiado. Tem Cruzeiro, Botafogo e Bahia. Então é chumbo grosso, meus amigos. Tem que dar um jeito de rapidamente buscar uma recuperação, porque senão vai ficar numa situação de saia justa. A sorte, entre aspas, que eu poderia dizer, é que os times lá de baixo dificilmente irão se recuperar. Então, se tem 3 times que já estão praticamente irrecuperáveis dentro do campeonato para se tratando de rebaixamento, tem apenas uma vaga, né, para completar os 4 que irão cair. Então,
Criciúma tem todas as ferramentas para poder sair, pelos adversários que tem e pelos confrontos que tem. Agora vai ter que jogar futebol, né? Saber sair na frente e segurar esse resultado. Vamos esperar o desdobramento. Agora dá uma parada, somente lá daqui dois finais de semana é que nós teremos o retorno do Campeonato Brasileiro em função das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira vai jogar contra o Equador dentro de casa e contra o Paraguai lá fora. E somente no fim de semana do dia 14 é que nós teremos aí o retorno do campeonato. Por hoje é isso. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.